Fala galera, mais um De Cara pro Duque, sensacional programa. A gente vai engajando, vai trabalhando, os podcasts estão cada vez melhores. O apresentador que vos fala melhora também. E agora a gente vai abordar um assunto que eu tenho um conhecimento básico, mas o pessoal que está vindo aqui vai dar aula, né, meu? Vai falar de terceirizada. Eu vou aprender com essa parada. Eu tô aqui com o Maurício e com o Bira. Tudo bem, Duque? Né? Prazer aqui Biro, com Biro. vocês. Biro. Estamos aí. A gente vai falar um pouquinho aí da prestação de serviço, né? O que a gente aborda no nosso dia a dia, o que a gente interage junto ao cliente para a gente fazer uma prestação de serviço de qualidade. Ô Biro, deixa eu te explicar. Eu quero que vocês falem um pouquinho de cada um, né? Característica de cada um. E a gente vai abordar bastante esse assunto do atendimento ao cliente. Perfeito. Isso para mim é fundamental. Fundamental, né? sem dúvida. Então, fala um pouquinho da tua vida aí, como é que é? Tem filhos? É casado? Filhos. Tá na empresa, montou essa empresa há quanto tempo? Vamos lá. Bom, casado há 12 anos, né? Eu tenho 3 filhos, 2 pequenos aí, um já grandão. Casado, bem casado, graças a Deus. Estamos bem aí. Na área familiar tá tudo bem. Né? Então a gente já tem uma estrutura, tem uma base para a gente seguir no nosso dia a dia. Né? A empresa, eu, Maurício, meu sócio, a gente tem pouco tempo de empresa aí, mas a gente já tem 6, 7 meses, né? 7 meses. Mas a gente já engajou bem aí, temos alguns contratos bacanas rolando aí, temos bons clientes. A empresa surgiu do nada. Chegamos, sentamos, pô, Maurício, e aí? Como é que é? Mas você já era da área de serviço? Já, coordenador operacional. Você já era da área operacional? Já era da área operacional. Maurício provavelmente também. Também. Atuava como supervisor. Então Já tem um caminho aí. Já. Tem um caminho trilhado, a gente... E aí vocês encorajaram e montaram o CNPJ. Exatamente. Montamos o CNPJ, olhamos pro outro e falamos, e aí? Cara, eu tenho 16 anos já na área. Maurício tem mais de 10 também. Então, pô... Então, tamo indo. Vambora. Então, essa é a tua vida. E você, Maurício, meu amigo? Luke, tenho 29 anos, recém-casado, né? Fazendo Eu vi lá que você... Casado fresco. Hoje eu não posso falar não, mas me atendeu, viu? Me atendeu. Tava no meio do Oceano Atlântico. Então, rapaz. Mas eu falei, não, mas eu sabia que ele estava na lua de mel, mas eu mandei mensagem, ele me Chique, cara. Não, com certeza, não pode deixar de responder, né? Não pode. Essa é raiz, hein? É Raiz. Mas isso aí é protocolo, viu? Cliente, a gente é um cliente. Então, 29 anos, recém-casado, tenho um enteado de 10 anos, 11 anos, né? Fez agora em fevereiro. Família estruturada, já tenho um alicerce. Parte operacional, que nem o Albiran falou, aí já tenho 9 para 10 anos. Então a gente juntou o útil com o agradável, a deficiência que a gente enxerga no mercado, pra gente abrir a nossa empresa e seguir aí a nossa trajetória, né? Muito bonito. Isso é muito legal. Porque o que eu falei, estou há 20 anos na área de serviço e segurança. Certo. Mas nunca fui do lado da operação, sempre fui do lado comercial, né? Mas sempre me coloquei muito próximo à operação. Eu acho que O comercial é muito próximo. Mas tem- não, Ele é próximo. há controvérsia. Sim, mas ele é próximo. Tem que estar. Tem que Porque ter. eu, falando o que eu vou vender, ou como é que eu vou vender, eu vou te entregar. Tem que conhecer. Você vai entregar mais redondo lá no cliente, certo? Certo, perfeito. Partindo desse princípio, vocês eram operacionais na raiz, na essência. Raiz, essência. E aí viram donos de empresa. Também. Primeiro requisito, como é que vocês pensaram para montar o time operacional? Qual foram o que determinou para você ter o teu time operacional bem estruturado? Você buscou um cara parecido com a tua identidade? Sim, partimos do princípio Tô chovendo no molhado, né? Não, sim. Partimos do princípio da nossa raiz ali. Tá. Que a gente procura, como éramos gestores. Então, assim, a gente procura um cara de um perfil que a gente quer para nossa empresa. O que a gente quer para nossa empresa? O que a gente conversou no começo, um bom atendimento,
A gente tá ali afinco com o cliente, sempre atualizando o cliente, sempre em pró ao cliente. Então, assim, do jeito que o Maurício te atendeu lá, ele estava viajando. Isso é um processo que o nosso colaborador na rua, na operação, o supervisor nosso, ele também já tem essa ideologia, ele já tem esse processo com ele. Então, aquele cara que o nosso cliente entrou em contato, cara, não importa. Cara, você tá onde? Eu tô passeando. Nós somos assim. Tô passeando, tô. Peraí, o Duque chamou aqui, peraí. Opa, Duque, assim, conversamos, resolvemos, não resolvemos, vamos ter que resolver o problema. Então, o nosso time tem que estar engajado nesse processo. Você é comercial dentro da operação e você é operação. Não, é os comercial. Somos todo o processo. Hoje somos todos, mexemos com todo Então o você vai lá na processo. reunião de comercial, você vai na reunião de operação também. Com Exatamente. certeza. Entendi. Implantação, tudo. E quando você fala da... O que você acha de importante o supervisor passar frequentemente no cliente? Qual é o peso disso? Duque, isso aí, o peso é muito pro lado positivo para a empresa. Por quê? Hoje a gente vê aí as grandes empresas, que não precisa nem citar nomes, que elas querem quantidade, mas não tem qualidade. Essa é a deficiência que a gente enxerga no mercado de trabalho aí de prestação de serviço. Então hoje a gente quer crescer de uma maneira organizada. Padrão da nossa empresa, uma visita por semana. É religioso. Religioso. Não existe a possibilidade de não ter a visita semanalmente. Não existe a possibilidade. Ele vai lá. Tem que ir toda semana no cliente. E como é que é esse tipo de visita? Essa visita já inicia informando o cliente, assim que chegar no contrato, conversa com o colaborador, desde que seja um auxiliar de limpeza, um porteiro, um zelador, manutencista. Sempre feedback. Então não é uma visita de 5 minutos. Não. É uma visita organizada. Padrão. E após isso, uma vistoria No no empreendimento. contrato. Então, limpeza pós-obra. Vou olhar O aqui. que foi feito aqui? No condomínio, como que tá os protocolos de segurança do condomínio? Está sendo preenchido o livro-ata da maneira correta? O protocolo de correspondência está sendo assinado? Esse é o que chama, né, a atenção. É o diferencial, né? Com certeza. E quem controla isso dentro do processo? As visitas, eu e o Albirã, Os dois. a gente controla o time. Então a gente tem um controle do que o supervisor ou o encarregado está fazendo, fora que tem as nossas visitas semanais também. Além da Então, visita dele, tem a visita nossa. Então incerta nossa. Para saber se realmente aconteceu tudo aquilo lá. Com certeza. Ou está acontecendo, né? O cliente é full time conosco. A nossa proximidade, a gente hoje não deixa para o supervisor. Só para o supervisor. Não deixa só para ele. Isso, não. Tem um complemento de vocês lá. Total conosco. Porque algumas coisas passam pela gente, né? Isso Tem coisas que a gente tem que autorizar, tem coisas que a gente tem que fazer. A caneta lá da assinatura. Exatamente. E aí o cliente tem essa liberdade. O cliente fala com a gente 10 horas da noite. Você sabe que uma coisa que eu quero deixar aqui, constatação. O Maurício me abordou e foi muito interessante porque ele foi muito sutil, assim, né? Muito educado e tal. Como é é grandão, mas é Delicado. Aí, pô, seu Duque. Eu queria, como é que faz para participar, não sei o que e tal. Que interessante, né? Não. Então, o que eu falo prospectou, né? Isso, prospecção. E prospectou e viu que ali, eu, de repente, tinha uma possibilidade de ter voz ali e tal, tudo mais. E me abordou e eu falei, achei interessante. E vamos embora. A gente está aqui. Exatamente. Né? Então, acho que isso é reflexo do que vocês fazem pro cliente, né? Porque assim, Duque, como o muito bom. Maurício disse anteriormente, nós atendíamos, por exemplo, como coordenador, já tive 60 contratos. Coordenava 60 contratos. A pergunta eu tinha... Você vinha hoje aqui e voltava no outro contrato daqui 45 dias. Exatamente. Então, assim, hoje a gente quer fazer essa diferença. Obviamente que sabemos das dificuldades, porém, a gente quer mudar essa realidade hoje. Não dá pra gente... Dá pra ter você como cliente e você me vê hoje e depois você me vê daqui 2 meses. E a empresa tá onde? Nossa empresa está em Itaquera. 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 Mas a tua geografia de atendimento é São Paulo só?
Paulo, Guarulhos, Suzano. É. Já Ah, temos tem Grande São esse Paulo, município também. já. Toda, Temos essa região daquele eixo. Isso, desse eixo pra cá até Zona Até a Norte. Zona Norte. Temos aqui na Zona Norte Ah, também. também tem. Temos. O contrato mais distância Distante. maior que a gente tem. Zona Sul tem alguma coisa? Sul. Bugaçu. Se eu não me engano, é extremo sul já, né? É extremo sul. Ali é o sul, a última cidade do sul ali, E Zona Sul é lá. aí vai. E temos lá também. Tem também. Lá. Então assim, a gente busca um atendimento hoje. E você consegue ter, essa velocidade. Essa mobilidade aí, toda. Você falou um ponto importante. Pô, não dá para entender o cidadão hoje e voltar daqui 2 meses. Não dá. Porque muita coisa vai rolar, vai acontecer. Exatamente. Hoje, certeza. o cliente hoje, o cliente hoje ele vê muito isso, né? O cliente hoje ele fala, meu... A primeira pedida do cliente é esquece. Vai passar a gente aqui. E eu tenho o cliente fala, pô, eu tenho uma empresa aqui, essas megas que tem, eu tenho empresa gigante aqui, mas pô, eu não conheço ninguém da empresa. Eu só fechamos o contrato, não conheço ninguém. O cara, você viu o supervisor, pô, mas eu vi ele em dezembro, nós já estamos em junho, pô. Mas não é culpa do cara. Não, supervisor. é estrutura. É a questão estrutural, os caras têm muito. Então o que a gente discute muito, a nossa discussão é, as empresas hoje crescem muito externamente. Internamente elas continuam pequenas. Isso é um problema. Você chegou num ponto que eu gosto de falar. Isso é um problema. Você tem que crescer na mesma proporção. Exato. Com certeza. Porque não pode ter medo de crescer. Não. Então, se você tem hoje uma viatura e um supervisor, a conta básica, na média, cada supervisor atenda até 35 contratos. Isso, X contratos. Seria o ideal. Mundo ideal. Que não acontece, né? Acontece, atende mais. O ideal seria até menos. Até menos. Para ter essa frequência mais. Isso, Beleza. exato. É de 35 para baixo. Isso, Até, né? Até. Ó, chutando alto, né? Só que se você vai crescendo, 1 vira 2, 2 vira 4, né? É uma conta, é uma multiplicação aí. Realmente você manter o quê? O padrão de atendimento. Exato. Então tem que crescer administrativo, tem que crescer vendas, tem que crescer o pessoal do financeiro, tem que crescer o pessoal do RH. Exatamente. O que a gente ouvia muito na Hoje eu vejo operação... que você não tem medo, não, né? Não, que isso, de maneira nenhuma. Vai, deixa Hoje tá a casa prospectando. fazer esse tamanho e vai virar uma casa desse tamanho. A gente já tem prospecção disso. X contratos. Eu suporto aqui. A gente suporta aqui. Y, a gente já tem que ir para cá, tem que expandir. A gente, como vem de operação, a gente ouvia muito nos contratos, é o que, Maurício? Eu não consigo falar com ninguém lá na nossa empresa, pô. Mas não pode ter esse tipo de fala. Eu não consigo. Cliente, Não, eu não então, mas consigo não falar é, com não é, ninguém. não pode. Não consigo. O cliente não tinha acesso a ninguém, não conseguia. Por quê? A gente fala, estamos com 100 contratos na rua e lá dentro eu tô com meia dúzia de gente que não consegue atender a demanda. Não, e o pior não é nem isso, né? Não consigo falar com ninguém. O pior é quando você escuta, eu não tenho um retorno do que foi solicitado. Aí é mais agravante ainda. Por quê? É pago, não é um serviço. Ele já sabe que tem uma demanda, mas não respondeu. Com certeza, Não e se tem, perde. aí acaba com o cliente. Acaba, Já vimos contratos aí se diluírem aí devido a esse tipo de coisa. Então, assim, a gente pegou todas as falhas, tudo que é de ruim e tudo que é de bom do que a gente já pegou nessa bagagem nossa aí, essa casca, e a gente está tentando, obviamente, na nossa empresa, a gente está tentando pegar essa parte ruim, transformá-la em boa e a boa melhorar. Que é bom ficar um pouco... Não existe ninguém perfeito, todo mundo sabe disso. Porém, a gente tem que mudar o que a cliente falou. A gente estava numa reunião, o que a síndica falou pra gente, Maurício? Fala pro Duque, o que a síndica falou? Zona Sul, né? Eu não Acredito, mano. Eu não acredito mais em nenhuma terceirizada. Nossa, Mas a verdade é uma só. Duque, aí foi o que mexeu com a nossa estrutura. Por quê? Aí eu até respondi pra ela. Porque é intangível, né? Isso aí eu falei pra Você ela. vai provar só depois que você tá fazendo. Né? Eu só consigo te provar que a minha empresa não é igual às demais
com a nossa prestação de serviço. A gente não pode generalizar todas as empresas. Tem deficiências? Sim. Mas a nossa, eu tô te falando que é diferente. Isso é somente atuando no contrato. E diferente, porque assim, ó, eu trabalho com o mesmo elemento humano. Ele trabalha na A, B, C, D e aí vai. Exato. Por conta da escala. Sim. Exato. Como é que é isso? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande na contratação. Muito. Hoje em Hoje em dia. dia, infelizmente, tá assim. Muito. Muito. E não tá tendo, não sei, é difícil. Mas como é que é o olhar de vocês em relação a isso? Como é que você consegue fazer esse cidadão mudar a cultura dessa síndica para que ela comece a reacreditar na terceira? Duque, aí é o primordial, né? A gente realizar treinamentos, isso aí no mínimo 2 vezes no ano, que é para o colaborador não se sentir sem um alicerce, sem um apoio, sem um suporte da empresa. E a referente à síndica, passar a acreditar na empresa, é o dia a dia que vai mostrar para ela. Isso sendo o quê? Um feedback principalmente de quem está na linha de frente da nossa empresa, que é quem? Um auxiliar de limpeza, um porteiro e um zelador. Por quê? Eles se conversam. E principalmente o cliente. Como tem empresa? Tem uniforme? Chegou? Pagamento tá certo? O que fez? Ah, veio errado o meu pagamento. Ok. Veio errado o quê? Foi eu descontando um dia. Por quê? Ok. Mas foi reembolsado? Não, não foi reembolsado. Foi reembolsado na data de ontem. E o pagamento caiu anteontem. Então foi um prazo curto. Isso é a nossa política de empresa, a gente não deixa passar de uma semana. Identificou um erro no pagamento do colaborador, independente da função. A gente já trabalha em cima para zerar na sexta-feira, ele já receber o reembolso dele. Por quê? A gente tem uma pessoa atrás do computador que faz o financeiro. Tem uma contabilidade que trabalha. Então, é ser humano, pode errar. Como nós também, como os representantes da empresa, diretores, podemos errar. Só que o que não pode é a gente errar e manter o erro e falar, vou fingir que nada tá acontecendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O cara precisa daquilo, né? É o lado Exatamente. humano, Hoje, né? E outra coisa que a gente conversa muito é o lado humano. O que acontece hoje, Duque? É aquela coisa. O colaborador hoje ele é só um número, certo? Tem tudo bem, praticamente todo local. A gente hoje procura o máximo, óbvio. A gente vai tratar perfil a perfil, né? A gente tenta trazer esse lado humano, né? Aquela proximidade. Tá precisando, cara, fica tranquilo. Se sentir à A vontade. gente tava falando muito nos outros episódios, vocês vão assistir, que foi uma maratona, né? Foi punk. Mas bom demais. E NR1. Falando da humanização e falando de ter esse cuidado com o colaborador, né? Porque não pode deixar ele ali simplesmente a esmo e ponto. Abandonado, largado, acha que paga o salário, não. A gente procura, todos os nossos colaboradores têm proximidade com a gente. Tá tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Não existe colaborador nosso com uniforme Posso pôr rasgado. fogo no parquinho? Pode. Deve. Fala isso hoje. Daqui 5 anos. Se você tiver lá a tua sede gigante, Duque. 15 mil funcionários, como é que vai ter? Duque, essa foi uma das perguntas que uma síndica me fez ontem. Uma conselheira me fez ontem. Exato, numa reunião ontem, é verdade. Participei de Gasolina no ontem, fogo aí. eu participei de uma assembleia, de um contrato muito robusto, 8 porteiros, um auxiliar de serviços gerais e um manutencista. Jaguaré. Não abre muita informação. Não, mas uma visibilidade para a empresa, Agora é grande. uma visibilidade para a empresa muito positiva. E uma pergunta da conselheira, pergunta final foi: Maurício, vocês conseguindo adentrar no contrato, qual vai ser a sua postura do primeiro dia até o último com os moradores, colaboradores e o seu atendimento? Eu falei para ela, o mesmo que está sendo agora. Então, pontualidade, comprometimento Que é com os o justo do colaboradores justo. e a forma de pagamento deles tem que estar ok. Né? Ponto. E não vai Esse é o fazer nem a mais procedimento. nem a menos. É o Mas que qual vai que é fazer. você fez uma pergunta bem interessante. Você perguntou, quando tivermos 15 mil funcionários, não vai depender mais da gente, obviamente. Porém,
Dentro desse processo, a gente vai passar a nossa cultura para frente. Olha, nós, o Biram, Maurício, nós diretores, a nossa cultura de empresa é essa. Aí a gente vai passar pro nosso coordenador, pro nosso gerente, pro nosso supervisor, aí passando de ponta até chegar lá na ponta, até o auxiliar de limpeza, até o porteiro. Então é cultural. Empresa é cultura. Então aí você vai passar a sua cultura. Albiran, o Maurício, facilities aí na cabeça. Exatamente. O AMF. Isso, exatamente. Então, assim, a gente vai passar a questão da cultura. Obviamente que no dia que você falou, chega um momento que foge das suas mãos de ar, porque o negócio fluiu. E graças a Deus. Graças a Deus. Mas é importante você passar a cultura. Olha, nós trabalhamos assim, assim, assado. Então a gente quer que vocês passem isso pra frente. Eu acho que a cultura que a gente tem que usar, eu faço uma analogia muito com a cultura da franquia. Certo. Franquia, ela monta, e aí o franqueado ele tem que seguir o mesmo padrão, mesmo que ele tá lá longe, ele tem que seguir o meu coisa. Senão Senão é tomar da franquia, porque não tá fazendo do jeito que eu quero. Exatamente. O propósito que nasceu, né? Exato. Então, assim, isso é interessante. Isso é interessante. Enquanto nós tivermos a porque mão... não tem que ter medo de crescer. Não pode. Não pode de maneira nenhuma. Né? Tem que crescer. Tem realmente. A gente começou que crescer tá vendendo zero. Não, então, do zero. Zero. E aí a gente vem naquele negócio lá que vocês fazem com maestria, que é o bom atendimento para o cliente. No final ali na ponta. Sim, com certeza. Exatamente. E os próprios colaboradores. Eles têm que enxergam e abraçam a causa. causa. Porque assim, a gente não é nada sem o nosso pessoal lá na ponta. A gente não é nada. A gente não toca serviço nenhum. Porque hoje mesmo a gente vê aqui na Zona Norte, implantamos uma colaboradora. Pô, sorte pra ela, sigam. Ela que toca lá pra gente. O cartão de visita aí é o principal patrimônio. Patrimônio da empresa. Então, assim, o nosso pessoal, enquanto a gente tiver com a mão aí, o nosso pessoal, a gente vai tocar da melhor maneira possível. Cara, justo. Eu fiz acho que uns 5 programas hoje. Eu não perdi a conta aí. Mais ou menos. E todos a gente vai numa linha eu falei muito de NR. Né? Certo. Temos toda a documentação de NR. Não. Eu falei engenharia do trabalho. Falamos muito dessa humanização, falamos de conexão. Inteligência artificial. Legal. Para ajudar, né? Para ajudar. Né? Realidade. Que aí você fala lá dos controles, né? De saber. Exatamente. E tudo foi voltado para esse atendimento pro colaborador. Humanizado. Que a gente tem que estar lá na frente, não pode estar triste, ele não pode estar preocupado, ele tem que estar com a cabeça aberta, com a mente limpa, de certa forma. Sim. Claro que padrões de salário não ajudam, teoricamente, às vezes. Também. Tem uma série de coisas, né, que a gente não quer colocar na mesa agora. Mas, se está ali, tem que estar bem. Ele não pode estar com o sapato rasgado. Ele não pode estar sem o IPI. Não. Ele não pode estar com o uniforme. Ele não pode estar sem comer. Ele não pode ter. Desde a guarita, por exemplo, se a gente vai falar de condomínio, não pode não ter um micro-ondas ou um frigobar. Exatamente. É o mínimo. Para preservar o alimento dele. Exatamente. É o mínimo, gente. E se não vai da empresa, que seja um pré-requisito do tomador, do cliente. Claro. Inclusive os clientes. E aí falar, ó, tem que pôr, não tem jeito. Inclusive os não é? Inclusive hoje não errado, não existe mais. Antes tinha, viu? Não tem. Antes tinha. Antes tinha muito esse negócio. Mas deixa eu parar lá. Não pode. Hoje em dia não existe mais. Se não é pela prestadora, vai ter que ser por ele. Pelo próprio cliente. Tem que ser pelo o cliente hoje está exigente. Não adianta. Você não consegue mais levar as coisas como 10 anos atrás. Foi uma vez num condomínio, um calor. Pensa num dia daquele quente. Bom, muito que bem. Aí tô lá andando. E foi, por exemplo, a guarita. Olhei. Dá aquela olhada, né? Sim. E aí, como é que tá? O guarita fechado, hein? Pô, o ventiladorzinho fazia assim, ó. Bem preguiçoso já. Tomou água? Não.
Eu saí. Não tinha nenhum bebedouro ali. Não tinha nada pra Nem bebedouro, água natural. Temperatura, né? Pelo menos isso. Não tinha. E assim, Aí eu falei, opa, é agora, não é amanhã. Pega lá e providencia agora. Porque, mas eu não posso, não tenho dinheiro, não sei o que. Não tem problema. Pede lá, pediu pra operação, a operação pegou e trouxe para essa bebedouro. Essa parte E depois arrumamos outras coisas, né? parte Geladeira, da essa coisa toda aí. Já vimos situações, eu mesmo já passei por várias, de que o colaborador para ir no banheiro ele andava. Mas aí que tá o controle da segurança. Como é que vai sair da guarita para andar onde? E vai repor o cara? Não. Vai pedir pro zelador ficar lá? Não. Até as 17 Mas que depois esteja do lá horário. depois. Exatamente. Eu já falei, gente, vocês sabem o que é ficar 12 horas dentro de uma guarita? Eu não sei. Eu não sei o que é ficar 12 horas dentro de uma guarita, gente. Então não tenho nem ideia. Eu tô falando, é complicado. Nós já Sim, não, então, não é difícil? Não, Você tem dureza. Você tem um monte de demanda lá. Dureza. É complicado. Mas ele tá fazendo lá, tá sentado lá, mas pô, tá vendo? Atendendo o público. Exatamente. Exatamente. Então hoje. Atenção. Hoje mudou muito. Eu falo, a gente tem 16 anos já nesse segmento e falo pra você com toda certeza, de 10 anos, se você pensar 10 anos atrás aí, hoje mudou, assim, 98% da questão da prestação de serviço e o colaborador. Hoje o colaborador, É outra parte. ele tem muito mais conforto, vamos dizer Não, assim, para trabalhar. E é verdade, tem que ter. Não tem como. Sobrevivência, necessidade. Hoje até parte de ergonomia a gente Tem que ter trabalha. o banco semi-sentado, aquela coisa toda lá. Exatamente. Principalmente o cara que está ali na triagem, né? Ali por ali. Com certeza. Até Você tem que ter um cuidado, não tem jeito. Tem que ter. Você já participou de podcast? Algum? Não. É o primeiro? Primeiro de muitos, né? Primeiro de Daqui a muitos. pouco vamos montar um, né? Vamos montar um, já pensou? E quem vai ser o primeiro convidado? Quem? Não precisa nem falar. Aí vai ser o Duque, né, Vamos Duque? pra cima, vai ser certeza, show de vamos, com bola, certeza. vamos com tudo. Mas é legal o que mesmo. vocês estão falando, porque assim, é uma empresa jovem, Jovem. mas nasce já de uma empresa jovem, mas com a estrutura já madura, né? Sim, sem Vocês dúvida. vêm do mercado, já tem essa expertise, né? Já. Então isso ajuda bastante. Eu acho que a entrega que vocês fazem, né, é bem-vinda, né? Porque eu vi uma foto que você postou. Sim. Falei, pô, que bonito. Eu sou concorrente, né? Sim. Mas eu não tem problema nenhum eu falar assim, pô, bacana, parabéns. Fizeram um trabalho digno de realmente de mostrar e divulgar. Hoje a gente procura mostrar um pouco do que aquele cliente às vezes não tem há muito tempo com outra prestadora. Né? Procura mostrar um pouco do lado bom. Como a gente já ouviu que tu não tem mais esperança na E terceirizada. às vezes não é só da terceirizada. Sim. Às vezes é do orgânico. No prestador Porque às vezes o orgânico. orgânico, ele tá ali, ele fala assim, e é um passo, ele fala assim, não vou mudar, deixa o orgânico lá. Não, tenta terceirizado. Exatamente. Vai aqui. Mas a contrapartida, a gente também tem feedbacks super positivos de cliente que falam, pô, cara, vocês estão bem demais aí. Tudo, obviamente, temos os percalços no meio. Não, mas do se caminho. não tiver, você vai me contar o canto da sereia. Exatamente. Não precisa de um prestador. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, não É Deus precisa. que tá lá, então acabou. Não, mas não tem jeito. Verdade. Duque, e esse mercado, mercado não só esse, mas de todos os segmentos de prestação de serviço aí, mas é um mercado muito Mas grande, pequeno ao mesmo tempo. pequeno É ao mesmo restrito tempo. que hoje as pedras se encontram. Hoje, Um pode estar sentado aqui, um outro pode mês- estar sentado lá, outro. um mês atrás, eu fui numa visita para captar um cliente. Postei uma simples foto, sem nome da empresa, sem nada. Um cliente nosso identificou e falou: é empresa X?
Sim, Isso é bacana. conheço a equipe daí. Acabou. Então, assim, Social. se a gente fosse uma empresa ruim, negativa, que não estivesse executando um bom Prova trabalho social. No cliente. no trabalho dele, Acabou. Ele ia falaram, denegrir. já entrando em contato com eles lá e vou queimar a E empresa. ele ia denegrir. Já ia negativar Na hora. Sai daí Que dá B.O. É furada. Mas qual é o tipo do trabalho? Qual que é a intenção que a gente tem quando a gente acorda? Exatamente, prestar o Fazer melhor. o melhor da gente. O melhor Não só possível. do trabalho. Você acorda para bater em alguém? Não. Você acorda para xingar alguém? Às vezes dá até vontade, mas não vai. Não faz. Mas, entende? Mas você acorda para o bem. Você vai trabalhar para o bem. Você faz você tem a empresa para o bem. Então, a ideia, né? A ideia de buscar essa conduta, sei lá como eu posso dizer, é pro lado positivo. certeza. Mas o bacana dessa história que você me contou é que o cara só viu a foto, né? Só uma foto. Então olha a Uma simples representatividade, né? A força. O que eu falo, a gente... Precisou do nome ali. Não precisou. a gente Não precisou. eu falo com o Maurício, a gente tá... É gratificante demais para nós dois. É demais. Se eu Assim. perder emprego, eu vou trabalhar lá. Com certeza, sem dúvida. Mas não perde, né, cara? O cara qualificado não perde. Não, Não, e e outra, outra, quem executa um bom trabalho não fica desempregado não muito tempo. fica. Não é. Isso é É padrão. padrão. A gente é gratificante demais. A gente saber que o nome da empresa... Ah, não, é Há muito tempo, bom. É muito bom. Tá em todos os locais, mas já tá em bastante Isso aqui, ó. lugares aí. Isso aqui, é maravilhoso. o que você está falando, eu tô 1 ano e pouco, gente. Mas perante um monte de gente forte e que eu bato palma Lógico, e claro. tem que enaltecer, Sem dúvida. é inacreditável o que está passando na minha vida nesse sentido. Trazer, não é muito? E é gratificante. Outra coisa que para nós é... O povo que sentou, Para nós é satisfatório demais. É uma dor de cabeça para nós positiva. É você gerar empregos. Ah, não, isso é muito bom. gratificante. Hoje a gente tem... Hoje não temos muitos, mas estamos vendo 20 já. Virou? Falei num podcast passado, não me lembro se foi podcast ou live. Já tô num patamar aí que já tem muita informação. Coisa rolando aí. Mas falei em um deles. A empresa terceirizada não é uma empresa de RH. Exatamente. A limpeza, a portaria, a vigilância, a eletrônica são periféricos desse RH. Exatamente. É um grande núcleo de RH. A gente contrata a gente. A gente cuida de vidas, a gente cuida de famílias. Exatamente. Não é só colocar ele lá na frente. O periférico é a profissão do cara. Exato. Mas o que a gente chama ali é o RH. Então você tira de uma posição A para a posição B satisfatória. Para nós é muito satisfatório. É lógico que é, porque você está cuidando de gente. E o que a gente já viveu Você já viveu. é surreal. Você já É viveu surreal tudo. o que a gente já fez nessa área. Não é brincadeira, a gente conhece muito bem. Puxar 12 horas, depois o cara mais 12 e não tem folga, não tem nada. Não tem hora. Não tem hora. Não tem dia, não tem hora. E isso correndo tudo bem. E se der uma intercorrência lá com tentativa de alguma coisa, não sei o quê. Delegacia, quantas e aí vezes já vai. foi? Enfim. Delegacia, isso Isso aí vai, mas faz parte de todo do processo. É. Isso é uma casca, uma bagagem que a gente traz muito bacana. E eu não tenho. Você vê que eu chamo vocês aqui para é concorrente, mas a gente é amigo. Amigo no sentido de trocar essa ideia. Parceria. Por que você está fazendo de melhor? Não precisa me contar a letra do negócio. Me conta o macro. Ó, fiz assim, falei tal coisa, agi de tal forma, busquei em tal lugar. Você entendeu como é? É isso que chama atenção. Duque, e o mais gratificante de tudo, com certeza passou pelo Albiran isso também, que pelo menos da minha família eu fui o primeiro a empreender. Olha que bacana. Sim. E o segundo ponto, ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que foi uma colaboradora que era da minha gestão da supervisão, e eu Olha informei, que bacana. estou atuando nesse condomínio. Mas não era da empresa que você atuava anteriormente?
E hoje você é dono de uma empresa. Mudou? Ô, Maurício, parabéns. E assim, a sua família deve estar muito contente. Então, é muito bom isso, você ouvir de uma pessoa e não. E a parte negativa também, que é das pessoas que não acreditou na sua capacidade. Porque ela falou, ô Maurício, ninguém acreditou na sua capacidade, só que a gente trabalha árduo todos os dias para provar a nossa honestidade, a nossa capacidade e o nosso melhor no mercado. Ponto. Essa é a chave. Acabou. Ou quem tá criticando é porque queria ser você. Eu penso nisso. O cara que critica, pra mim, eu prefiro que tenha 10 criticando que 10 elogiando. Porque o cara que critica, o cara que critica é o que mais te enaltece. É o cara que mais admira. É admirador. É admirador. Olha o lado contrário da história. Isso é bom demais. Porque é fácil falar, você é meu amigo, você é meu amigo. Pô, gente, valeu. Pô, vocês são cara. É um amigo com amigo, gente. Agora, o que critica é o que fala, é o que fala que você tem coragem. É o que gostaria de fazer, mas não fez. Exatamente. Mas é fácil, né? Apontar e tentar te diminuir aqui. Ah, não. Porque eu falei num videozinho curto que eu fiz esses dias, eu falei assim, buscando até uma fala do Girdel, né? Um síndico top e um coach bacana. Ele falou lá de brilho. Aí eu falei, pô, brilho é o seguinte, ninguém apaga. É a tua essência, cara. Não tem jeito. Ninguém vai apagar. Então, eu quero brilhar mais com a força do teu brilho. É diferente. Então, se você está brilhando, eu vou captar essa energia e brilhar também. Certeza. Mas eu não quero apagar, porque é tua essência, eu não consigo apagar. Não vou apagar. E é isso. Então, meus amigos, falar desse mundo corporativo terceirizado me encanta bastante. E a gente vai para o fim agora. Passa rápido. Vocês vão ter podcast, vocês vão ver. Obrigado pela. Aqui é a segunda, né? A terceira tem música do Fantástico, hein? E essa tá bonita, hein? Essa tá. Muito bom, muito obrigado. Fico lisonjeado. Dê sua mensagem final, por favor. Agradecer primeiramente a Deus, Duque, que é o que nos alimenta todos os dias. Até emocionante participar de um podcast e ver o que Deus vem fazendo por nós. Desculpa aí se eu me emocionar. Mandar um abraço pra minha mãe, porque sem ela, cara, sem ela, gente, eu não seria nada. Pode chorar, aqui pode chorar, irmão. Aqui pode. Minha esposa que tá do meu lado, meu enteado, fora os outros familiares também que vêm aí apoiando a gente dia a dia. E a nossa. Olha o que esse programa faz, cara. Olha o que esse programa faz. Parceria. Tamo junto. Aí. E a gente é irmão, parceiro, é dia a dia, a gente se fala todo dia, resolve tudo junto. É uma sociedade bonita. É uma sociedade limpa, né? Eu posso dizer que é uma sociedade limpa. Ninguém atropela ninguém. Porque assim, quando a gente iniciou, sentamos e a proposta foi essa. Tudo que a gente fizer, não é Albirã, não é Maurício, é a MF Serviços. A gente vai fazer pela empresa. Obviamente que tudo que vier para nós é consequência do que a gente vai trabalhar em cima. Mas assim, vamos fazer o pé no chão, humildade sempre. Humildade, eu acho que não abro mão disso. Deus na frente primeiro. Né, que o Maurício falou, temos que ter a base a gente já tem, família, cara, família, mãe, esposa, filho, isso é a nossa estrutura, o que a gente tem para 6 horas da manhã, 5 horas, 4 horas, a hora que for, que a gente movimenta. Então assim, agradecer primeiro ao Pai lá em cima, a Deus, pelas nossas vidas, saúde, e cara, que Deus proporcione mais e mais para mim, para você, para todos, e um recado, não tenham medo. Não tenham medo, não fuja dos seus objetivos, sonhos. Vai pra cima. Vai pra cima que dá certo. Muito obrigado. Duque, cara, satisfação. Muito obrigado. Fica aí sentadinho, eu sei que você tá emocionado, mas é muito bom que esse programa remete isso mesmo, essa emoção.
E não tem barreira, não. É pra chorar, é pra rir, é pra rir. Não, Vamos com embora. certeza. Que isso que faz. O que o pessoal vai escutar é isso, é coração na mesa. Não tem Com script. certeza. Isso aqui é sala de estar. É verdade, genuína. É vida real. É vida real. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. E o que Cara, agradeço. sensacional. Nossa, Foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado. E a gente vai estar um caminho aí legal. com Precisa certeza. contar comigo. E vamos nos Se puder falando. ajudar, a gente vai nessa sintonia. Vice-versa. Fechou? Troca Foi muito sempre. bom, hein? Valeu. Obrigado, viu? Agradeço. Agradeço. Sucesso Show, pra nós. show de bola. Galera aí, ó. Mais um sensacional. Vamos pra cima. Assiste. Comenta. Segue. Porque tá sensacional. Não pare de falar essa palavra, porque realmente é sensacional. Abraço, me despeço do meu jeito.